Hello, queridos e queridas! Vamos continuar os nossos conteúdos aqui, né? Sobre o imperialismo europeu na África. E hoje a gente vai começar a partir da nossa lâmina de número 4, ok? É o nosso slide 3, nossa lâmina 4, ok? Bom, até a aula passada a gente viu um pouquinho sobre o contexto da África, né? Sobre as consequências do imperialismo, sobre como a gente vê a África e como a gente realmente tem que considerar a história da África. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre como se deu a empreitada africana, quer dizer, a empreitada europeia sobre a África. Bom, no primeiro ponto, precisamos entender por que a Europa decidiu sair da sua casa para invadir a casa dos outros. Por que a Europa, de repente, falou, nada para fazer, vou lá invadir a África, fazer uma bagunça lá dentro. Primeira questão, a justificativa cultural, né? O que os europeus utilizavam como argumento para justificar para o mundo do que eles estavam fazendo aquilo? A missão civilizadora e o racismo científico. Eles diziam que eles iam civilizar a África. Eles criaram essa ideia, esse estereótipo, né? Justamente do que a gente falou na primeira aula. De África selvagem, de África miserável, de África pobre. E que eles tinham que entrar na África para ajudar, para conter as guerras internas, para conter a pobreza, né? E para levar a cultura europeia, que era mais desenvolvida no mundo. Precisam entrar no Brasil para levar o rock, porque o funk não presta, coitados, eles não podem continuar ouvindo funk, né? Então tem que levar o rock, tem que levar o pop para eles, porque é o que presta. Então essa questão da missão civilizadora, essa missão, essa ideia de achar que eles têm que ser salvos e que o europeu é o melhor, ok? E a gente tem o racismo científico, que vai ser o uso da ciência para você justificar uma superioridade europeia. Os médicos vão forjar vários estudos, né? Eles vão animalizar os africanos e os asiáticos. Para vocês terem uma noção, tinha zoológicos na Europa que exibiam africanos. Eles tratavam os africanos como se fossem uma raça humana, como se os humanos fossem divididos entre pugs e rottweilers, entre pinscher e pitbull, né? E aí o europeu seria o pastor alemão, enquanto que o africano seria um pinscher. E aí, como é uma raça diferente, como nós somos diferentes mesmo, a gente exibe eles no zoológico, porque eles não são tão humanos quanto a gente, né? Era o que os europeus achavam naquele período. Eles, inclusive, matavam e capturavam pessoas africanas para medir o cérebro, para fazer experimento científico. E eles falavam que o cérebro europeu era maior, o cérebro europeu funcionava mais. Balela, né? Hoje nós temos uma ciência muito mais avançada que sabe que não é bem assim e que inclusive não existe raça humana. Não existe raça negra, não existe raça branca. Somos todos da mesma espécie humana, não tem diferenciação racial. Quando a gente fala raça, quando a gente fala cor, é mais uma questão social e de pele. Mas a cor da pele não interfere numa mudança de raça e em questões genéticas que vai fazer um pensar melhor do que o outro. Hoje em dia a gente tem noção disso. Mas naquela época, o europeu e os cientistas europeus elaboraram um racismo científico. Eles usavam a ciência para tentar provar, através de estudos, inclusive da anatomia, de que o africano era uma raça preparada e apta para o trabalho braçal, que era mais forte, que era mais resistente, enquanto que o europeu era mais inteligente, né? Tinha essa noção, era justificativa cultural, ok? E por trás dessa justificativa cultural, por trás da necessidade da criação dessa ideia, a gente tem os reais motivos econômicos, né? Que era invadir a África em busca de novos mercados consumidores, mão de obra barata e recursos industriais, ok? E aí, meus amores, a gente olha aqui para esse mapinha que eu coloquei aqui na nossa lâmina de número 4, onde é que vocês vão ver a África em 1870. E aí, essas cores são as possessões europeias até então. Como eu tinha afirmado com vocês na nossa aula presencial de Brasil, né? Na África, até esse momento, os europeus não conseguiam entrar. Eles tinham pequenas posses ao entorno, tinham pequenas posses no litoral, invadiam algumas regiões do litoral, mas não conseguiam invadir efetivamente a África. Então, o que muda no ano de 1895 que faz com que os europeus consigam, de uma hora para outra, tomar quase todo o território africano? Bom, a gente vai ter as vantagens europeias. Vai ser a própria Revolução Industrial, né? Com a Revolução Industrial, os europeus eles vão ter mais armas, vão ter melhores equipamentos de locomoção,
navios maiores, carros, né? Você vai ter os aviões e muitas questões que vão fortalecer a Europa economicamente e tecnologicamente. A gente vai ter revolução médico-sanitária, porque até então os africanos tinham anticorpos para várias doenças que circulavam pela África que os europeus não tinham. Então o europeu às vezes não conseguia entrar na África também porque ele entrava, dava 2 passos, o mosquito, pá, europeu morreu. Por quê? Porque não tinha anticorpo para aquela doença. Com a revolução médico-sanitária, você tem as vacinas, você tem os antibióticos e vários tipos de comprimidos, né, que vão permitir que os europeus entrem nessas regiões africanas e sobrevivam a essas doenças que existiam lá dentro. Outra questão, invenção das bombas e das metralhadoras, né? Isso a gente não precisa nem explicar muito como influencia, porque embora você tivesse um reino africano com milhões de soldados, você tem uma mega metralhadora e só basta um trá para você dizimar quase todo mundo, ou você pode simplesmente fazer um bombardeio por um avião, que eles não vão ter nem como se defender, ok? E aí você vai ter também o fator da paz relativa na Europa. Até então a Europa estava enfrentando grandes guerras, enquanto que a África estava em paz. Agora a situação se inverte. A África, em 1800 e pouco, estava enfrentando uma série de disputas internas. Vários reinos estavam em guerra, várias comunidades estavam em guerra entre si, né? Tinham vários governantes lutando. Então eles não tinham como prestar atenção para fora. Eles estavam ocupados demais com os conflitos internos, enquanto que a Europa estava unida com o objetivo de invadir o exterior, ok? Outra questão foi o comércio em alta da Europa. A Europa nesse momento estava com muito dinheiro por conta da Revolução Industrial, estava produzindo muito, então ela estava vendendo muito, ela estava fazendo muito comércio, né? E o conhecimento geográfico sobre a África. Não só através dos aviões, né? Você consegue sobrevoar, então você consegue mapear e identificar todo o território, consegue fazer um mapa detalhado da região, tão como as experiências europeias anteriores na África. Porque os europeus já iam na África para fazer comércio, já tinha jesuíta lá tentando evangelizar as pessoas, já tinham outros tipos de missões lá fazendo outros tipos de trabalho. Então a Europa conhecia a África de cabo a rabo antes de invadir, ok? E aí, meus amores, vamos passar agora para a nossa lâmina de número 5, onde é que a gente vai observar como se deu esse processo de ocupação da África, levando em consideração o que a gente chama de cisões internas e as estratégias imperialistas. O que eu quero dizer com isso? É que, para a gente observar o processo imperialista, a gente tem que entender que não foi só um grande sucesso da Europa. A gente não tem que entender como se a Europa fosse, nossa, a Europa é muito inteligente, a Europa é muito forte, eles são muito bons, eles conseguiram dominar a África inteira, os africanos eram muito fracos. Não. Quando a gente fala de um processo imperialista que culminou numa quase total dominação da África, a gente tem que entender como o historiador africano Godfrey Unzinyoge, não lembro o nome dele agora, mas enfim, depois eu boto pra vocês no WhatsApp. Ele dizia pra gente o quê? Que o imperialismo se tratava de o melhor momento para a Europa e o pior momento para a África. Era o momento que os africanos estavam mais desunidos. Era o momento que os africanos estavam passando pela pior crise. Era como se os africanos decidissem invadir a Europa no momento da peste negra, onde a Europa estava quebrada. Eles iam conseguir invadir com a maior facilidade do mundo. Se alguém decide invadir o Brasil no momento que o Brasil está numa crise econômica, enfrentando uma guerra interna, ele consegue assim, ó, fácil, easy. E era o que a Europa fez com a África. Então, o que possibilitou essa invasão não foi só um sucesso e um poder europeu, mas foi o fato de que a África estava vivendo seu pior momento na história. Ela estava vivenciando diversas guerras, diversas disputas internas, onde isso era guerra de africanos contra africanos, e uma série de crises econômicas motivadas por essas guerras. Então a Europa ela chega com muita vantagem, enquanto que a África estava com muita desvantagem, ok? E aí, meus amores, como que os europeus vão chegando? Eles não chegam já com a metralhadora na mão, eles não chegam já invadindo. Eles fazem o que nós chamamos de tratados afro-europeus. Os europeus eles chegam com uma questão diplomática e se oferecem para ajudar no combate do inimigo interno. Então a gente tem ali o Ghana lutando contra o Mali, aí chegava o francês e falava, ó, o cara é ruim, pô, botava uma pilha. Os europeus botavam muita pilha para poder intensificar os conflitos. Antes de chegar, eles iam lá e faziam que nem a novela da usurpadora,
Que nem a Carol com no BBB, entendeu? Chega lá e ficava botando pilha pros outros brigar, pros outros ficar com mais raiva. Quando a guerra tava no auge, aí chegava o francês pro Gana, ó, vou te ajudar aqui, vou te ajudar a derrotar esse maluco, tranquilo? A gente faz um tratado afro-europeu aqui. Eu te ajudo a vencer ele na guerra, e aí você deixa eu ficar aqui. Você deixa eu fazer o comércio, você deixa eu trazer alguns soldados, deixa eu fazer algumas coisinhas, né, explorar uns recursos. E quando a gente derrotar ele, você deixa eu fazer o que eu quiser com ele. Você não gosta dele mesmo? E aí a Inglaterra via que a França estava ajudando o Gana, ela vinha lá no Mali, que era o inimigo, e falava, ó, ele tá se unindo com um país europeu. Tu tem certeza que tu não quer fazer o mesmo jogo? Tu tem certeza que tu não acha melhor que eu fique aqui para te ajudar? Que eu também faça um comércio com você? Que eu também te ajude, dê umas armas, que os meus soldados fiquem aqui dentro do seu território? Então assim chegaram os tratados afro-europeus, né? Que ofereciam uma oportunidade não só de se proteger e de vencer uma guerra, mas também de fazer comércio com esses europeus, porque eles falavam, pô, a Europa tá lá, Revolução Industrial, várias ideias, várias tecnologias maneiras, vou trazer os europeus pra cá, porque aí eu compro alguns bagulho maneiro deles também, e eu vendo uns bagulho maneiro pra eles também, pra poder eu também ganhar uma graninha, né? Só que não era assim, a gente vai descobrir depois. E também vai oferecer proteção contra os outros europeus, porque eles vão observar que, ó, a Alemanha, ó, a Inglaterra, lá naquele país lá, eles chegaram com um tratado, mas depois eles tomaram, eles invadiram. E agora? Como é que eu faço pra Inglaterra não me invadir? Aí vinha a França, ó, eu não gosto da Inglaterra não, sou inimigo dela, hein? Você pode fazer um trato comigo. Você faz um tratado comigo, com a França, e aí não tem risco da Inglaterra te invadir, porque eu, o francês, vou estar te protegendo contra os ingleses. E aí tem esse jogo também, né? O Tratado Afro-Europeu, ele também vai ser para proteção contra outra nação estrangeira. Ele vai falar, o rei africano vai pensar, né? Pô, é melhor eu deixar esse europeu aqui entrar a partir de um negócio, a partir de um tratado, onde é que eu vou poder também ganhar alguma coisa com isso, do que eu ficar esperando o outro invadir a força e eu não ganhar nada com isso, ok? E esses tratados, né, eles também vão ter uma consequência muito forte, porque é o famoso dividir para conquistar. A gente tem que entender que a África tinha camadas populares e tinha elites, tinha grupos que também eram exploradores, né? Também tinham africanos que exploravam outros africanos. Também tinham africanos que queriam ver o mal de outros africanos. Então, isso é como no Brasil. Não é a gente pensar que a África tomou esse golpe porque também ela mereceu. Não, é que nem no Brasil. A gente sabe hoje, no Brasil, que existem elites, né, que existem empresários, que existem políticos que não querem o nosso bem. Então pensem, se fosse a França, por exemplo, tentando fazer o imperialismo no Brasil, ela iria fortalecer esses grupos que existem aí hoje, esses políticos que estão no comando, que não querem o bem da população, com o objetivo de que eles ajudassem os franceses a também explorarem a gente. Então era como se fosse assim, os franceses chegam, fazem um acordo lá com os senadores, né, com os deputados, olha só, a gente vai explorar o país, vocês ajudam a gente a dominar o seu país, ok? E aí vocês vão ganhar alguma coisa com isso. Os caras que já prejudicam a gente a troco de nada, podendo ganhar alguns pontinhos com os caras lá de fora, vão prejudicar 2 vezes mais. É o que aconteceu na África. Então, o imperialismo na África, ele também contou com aliados internos, isto é, as elites internas africanas.